Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor. Estamos nessa manhã juntos para meditar no livro de Isaías, no capítulo 62, devocional Descobertas. Abra sua Bíblia, tome seu caderno em mãos. Vamos iniciar a meditação nesta manhã, esse livro tão precioso que nós temos em nossas mãos. Estamos chegando ao fim do livro e tem uma mensagem muito poderosa e que vai mexer comigo e com você, que vai confrontar alguns pensamentos, inclusive, que nós temos, mas que são retratados lá no Novo Testamento. Então prepare-se, vai ser uma bênção para a sua vida, mas também um grande desafio. O capítulo 62 fala do privilégio por parte do povo remido do Senhor. A profecia desse texto anuncia a glória futura de Jerusalém, uma glória que Deus derramará sobre ela. Naquele momento, Jerusalém estava destinada ao cativeiro, à destruição. É disso que o livro de Isaías já está falando. Há um contraste aí, há uma tensão, ao mesmo tempo que a salvação por parte de Deus, na vinda do seu Messias, também há um juízo. E isso se acentua mais agora no final do livro. É um chamado ao arrependimento, é um chamado a abrir os olhos, a alertar o que de fato vai acontecer com a nação de Israel se não se arrepender diante do Senhor. Então, esse momento se intensifica. E no livro de Apocalipse também é a mesma coisa. Há um chamado de arrependimento, mas há também um juízo que se anuncia de forma muito imediata. Então, esses pontos, as palavras ficam mais fortes, tornam-se mais duras, tanto as bênçãos como a repreensão, tanto a salvação quanto o juízo, tudo isso se intensifica. As palavras ficam mais intensas, mais fortes, mais densas, e o profeta é levado ao extremo aí na sua profecia. Então, a Jerusalém, nós vamos vendo aí no livro inteiro, que está sendo repreendida, que está sendo tomada por Deus de forma a se arrepender dos seus pecados, da sua falsa idolatria, né? Dessa idolatria que é uma mentira, dessa idolatria que é um erro, que é um absurdo, que é uma mentira em si. Mas o texto vai falar no capítulo 62 da glória de Jerusalém. Então, como aí? Mas se o Salvador vem para resgatar a Nova Jerusalém, que é o que diz o capítulo 62, então que juízo é esse que está vindo sobre Jerusalém? Então o texto vai mostrar essa tensão. É importante você notar que a vinda de Jesus, ele amaldiçoou o templo, né? O texto está falando aqui da bênção sobre Jerusalém, mas quando Jesus vem, e o texto está dizendo, olha, quando o Messias vier, ele vai abençoar Jerusalém, mas quando Jesus veio, ele não abençoou Jerusalém, ele amaldiçoou Jerusalém, ele amaldiçoou o templo. Lembra, ele está na frente de Jerusalém, chorando e dizendo que ela será destruída, e quantas vezes ele quis juntar os seus filhos, como a galinha faz com os pintinhos, mas eles não quiseram, se rebelaram contra Deus. E aí então ele vai falar dessa destruição que vem sobre Jerusalém. Então, como esse texto aqui de Isaías 62 está falando de que as nações vão vir e participar desta glória de Jerusalém. Isso nunca foi realidade. Nunca foi realidade no Antigo Testamento, não foi realidade na época em que o nosso Senhor Jesus estava. Em todo o Novo Testamento não há uma realidade hoje. Então o que vemos é que essa Jerusalém que o texto está falando não é a Jerusalém física, mas é a Jerusalém celestial. Por isso que esses textos, alguns deles são usados lá no Novo Testamento para se referir a Jerusalém celestial, como Paulo vai fazer em Gálatas, capítulo 4, versículo 21 ao 31. Ele vai falar que a Jerusalém, que é a nossa mãe, é a celestial, e a Jerusalém que está em escravidão com seus filhos, e os filhos de Jerusalém aqui, física, são os judeus. A Jerusalém física com seus filhos está em escravidão. Então, por quê? Porque eles estão sem Cristo.
O que o texto nos mostra é que a Jerusalém aqui glorificada, exaltada, que tem uma glória eterna, é a Jerusalém que vai mostrar-se lá no livro de Apocalipse, do qual, pela graça de Deus, nós somos filhos, é a noiva de Cristo. E a mesma Jerusalém, lá no livro de Apocalipse, que é essa santa cidade, que é a noiva, é a mesma expressão usada para a igreja também é a noiva, então a cidade é a noiva e a igreja é a noiva. Veja, estamos falando da mesma pessoa, no sentido de a mesma coisa. A Jerusalém celestial e a igreja são a mesma coisa, são a noiva de Cristo. Essa Jerusalém é o povo eleito de Deus, esse povo que vem de todas as nações, povos, tribos, línguas e raças, como vai dizer o livro de Apocalipse, mas também vai falar aqui, porque o livro de Apocalipse cita esses textos e são paralelos com relação a esses textos dessa Jerusalém que é redimida, desse povo redimido, e não essa cidade meramente, a ideia de uma cidade, seja celestial ou aqui, mas é o povo de Deus, é o povo redimido de Deus. Jesus não veio redimir muros concretos, casas, ele veio salvar pessoas que brilharão como o sol no reino eterno do nosso Senhor. Ele não veio redimir um local físico, ele veio redimir pessoas. Jesus não morreu por um lugar geográfico, Jesus não morreu por uma cidade, Jesus morreu pelos eleitos, pelos redimidos. Então, a Jerusalém lá do alto é o povo de Deus, é esse povo que ama e que serve ao Senhor. Então, veja que coisa maravilhosa é a glória que virá sobre a igreja, a glória que será eterna sobre todo o povo de Deus, esse povo que estará ali diante do Senhor, glorificando o seu nome, adorando ao Senhor por toda a eternidade. E esses povos, cada um com a sua cultura, cada um com sua cor, com sua língua, com sua etnia, com a sua raça, adorando a Deus diante do Senhor, aquela diversidade de nações, todas as nações de diante, até os brasileiros estarão lá, estaremos lá glorificando ao Senhor, bendizendo ao seu nome. Que privilégio nosso, irmãos, que coisa maravilhosa. É o privilégio que Deus nos dá de poder participar dessa glória eterna, de participar, nós que estávamos destinados à destruição, nós que pelo salário do pecado o que tínhamos era a morte, mas agora temos a honra, o privilégio, a alegria, a bênção de participar, não por um dia, não por um ano ou um mês, não, mas por toda a eternidade, da glória de Deus, e de não apenas participar dessa glória, vendo essa glória, mas de fazer parte de fato dela, de sermos transformados, de sermos iguais a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que privilégio, meu irmão, é o meu e o seu. Deus, Ele tem preparado isso para a sua igreja, que você, meu amado, possa estar firme na sua fé, sabendo como Paulo diz lá em Coríntios, 2 Coríntios, ele diz que nós, diante dessa leve e momentânea tribulação, elas produzem para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por isso nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque essas que se veem, essas lutas, esses momentos de dificuldade, tribulação, são passageiros, mas aqueles que nós não vemos são eternos. Os nossos olhos não estão apenas aqui, os nossos olhos estão na eternidade, na obra que Cristo fez naquela cruz. Eu vou para o Pai, e na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar essas moradas para vós. Então nós temos uma habitação em Deus, nós temos um lugar todo especial ao lado do nosso Senhor, como filhos amados, como a noiva de Cristo. Mas no capítulo 63, aí é o que eu falei para você no começo, entre essa tensão, ao mesmo tempo que ele mostra a glória que há de vir, ele agora mostra o juízo, a sentença que está por vir. Veja, essa tensão se faz no texto. Por quê? Porque o momento está se aproximando, o dia do Senhor está vindo, e é justamente esse texto usado lá em Apocalipse capítulo 19, também citado em capítulo 14,
esse texto do lagar, onde o Senhor Jesus ele está pisando o lagar, ele está esmagando as uvas, e as suas vestes estão todas salpicadas de sangue, e ele está pisando esse lagar. É o dia do juízo, é lá na segunda vinda de Jesus, quando esse juízo será de todas as nações. Todas as nações passarão pelo juízo, pelo trono branco, os mortos vão ressuscitar, que morreram sem Cristo, eles vão ressuscitar, e os livros vão se abrir, e cada pessoa, tudo que aquela pessoa pensou, intencionou, falou, fez e deixou de fazer, estão colocados nos livros, e cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E então o lagar da ira do Senhor será pisado, e Ele pisará só. Tanto a salvação é Ele que faz, é Ele sozinho. Não há nenhum ser humano com Ele que o ajude a salvar. Não existem boas obras, reencarnação, purgatório. Não existe nada que o ser humano possa fazer para acrescentar a cruz de Cristo Jesus. Ele está só naquela cruz. Ele está só, o único Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Salvador. Ele está só realizando a salvação, mas Ele também está só no juízo. Está sozinho pisando no lagar. Ele não é apenas o único Salvador, Ele é o único juiz, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na cruz Ele está só, no juízo Ele está só. Todos devem temer a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está sozinho, agora diz o texto, trazendo juízo, pisando o lagar, trazendo a sua vingança, onde cada um ressuscitará para dar conta diante de Deus. A igreja não faz parte dessa ressurreição, a igreja faz parte da primeira ressurreição, que é a da segunda vinda de Cristo Jesus. Bem-aventurado e santo é o que faz parte da primeira ressurreição. A morte, a segunda morte não tem poder sobre eles, porque eles são santos, ressuscitaram na vinda de Jesus e encontrarão com o Senhor na glória. Mas essa segunda ressurreição é a ressurreição do juízo. São aqueles que morreram sem Cristo, e todos vão ressuscitar, todos irão ressuscitar e comparecer diante dele, diante do Rei da Glória, diante do juiz de toda a terra, e ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Não há salvação, não há chance, só há juízo, só há ira, só há vingança. Por quê? Porque todo pecado atinge a santidade de Deus, porque todo pecado é contra Deus. Veja, o Evangelho, meus irmãos, tem sempre dois lados. É como Isaías vai dizer, né? O ano aceitável do Senhor. Veja a graça de Deus. A graça de Deus se estende por um ano inteiro. A graça de Deus, a misericórdia de Deus se estende sobre todas as pessoas. A bondade, o amor, a graça de Deus sobre todas as pessoas. Todo ser humano que vive, todo ser humano experimenta, desfruta da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Deus é bom, faz nascer seu sol sobre maus e bons, justos e injustos, derrama sua chuva sobre todos, abençoa todos. Mas haverá o dia da vingança do nosso Deus. Veja, a graça, a misericórdia se estende por um ano inteiro, mas existe o dia da vingança do nosso Deus. E você e eu nunca podemos deixar de ver o Evangelho assim. Nós vivemos num momento onde as pessoas acreditam, e o brasileiro mais do que todos os povos da terra, os brasileiros acreditam que todo mundo vai para o céu, que não tem juízo, que Deus vai dar um jeito no final de tudo. Isso é mentira, meus irmãos, isso é mentira. Olha, nós vemos no Evangelho a graça de Deus, nós vemos o juízo de Deus. O mesmo Evangelho que fala do amor gracioso de Deus, que perdoa qualquer pecador em qualquer situação, de qualquer pecado, é o mesmo Evangelho que fala do dia do juízo de Deus, que vai punir todos os pecados. Como Jesus disse, não há nada em oculto que não há de ser revelado.
Tudo será revelado, porque tudo está sendo registrado nos livros. Cada pessoa está escrevendo um livro da sua própria vida. Meu amado irmão, nós precisamos ter temor diante de Deus, mas também pregar esse evangelho completo, esse evangelho da graça, do amor, da misericórdia, mas também do juízo. O mesmo evangelho que Paulo diz: nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. O cheiro de Cristo é cheiro de vida para vida. Aquele que se converte, Cristo Jesus, meu Senhor, maravilhoso Salvador, esse perfume da salvação. Mas para aquele que se perde, Jesus é cheiro de morte, é cheiro de juízo, é cheiro de destruição. E Paulo vai dizer: nós, ao mesmo tempo que somos um perfume para aqueles que se converteram, o cristão também é cheiro de morte para aqueles que se perdem. Veja, ninguém é suficiente para isso. E quantas igrejas e quantos cristãos estão querendo ser suficiente? Não, nada de julgar, nada de condenar, nada disso. Querendo salvar todo mundo, o universalismo aí, a salvação de todas as pessoas no final. Isso é completamente falso e mentiroso, meus irmãos. Que engano de Satanás que adentra o coração das pessoas. Meus amados irmãos, que coisa terrível. Nada mais satânico do que isso. Porque se Deus no final vai salvar todo mundo, eu vou me arrepender de quê, meu amigo? De que eu tenho que me arrepender? Se eu estou vivendo nas trevas, no pecado, na idolatria, na imoralidade, na injustiça, se eu estou vivendo em tudo isso e no final Deus vai me salvar, para que eu vou me arrepender? Para que eu vou buscar a Cristo? Para que eu vou ser contrito e quebrantar de coração? Que coisa satânica, meus irmãos, isso aqui. Cuidado com essas teologias modernas que estão aí, que são antigas demais, mas que elas vêm em roupagem nova. Cuidado com isso, meu irmão. Haverá um juízo, e o juízo será eterno, assim como a vida é eterna. O juízo é eterno. E vamos chegar no capítulo 66 e ver justamente isso, de uma forma tão clara, tão nítida, meu irmão, que o livro de Isaías termina assim. Então nós precisamos pregar o evangelho dessa forma. E o capítulo 63, versículo 9, diz assim, esse texto maravilhoso: em toda angústia deles, do povo eleito de Deus, aí de todas as nações, de todos os povos, tribos e línguas e raças, em toda angústia deles, ele, o Messias, foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito, pelo que lhes tornou inimigos, e ele mesmo lutou contra eles. Veja, Deus estendeu misericórdia sobre Israel. Deus olhou a situação deles e viu a angústia deles e foi e socorreu. Mas o que eles fizeram? Eles foi entristecer o Espírito Santo de Deus. Eles foram cair na idolatria, e assim que o texto vai mostrando aqui, que eles foram para a idolatria, entristeceram o Espírito Santo de Deus, e pelo contrário, no lugar de se converter ao Senhor, se voltaram contra a santidade de Deus, contra a palavra do nosso Senhor. E aí então entra o clamor do profeta Isaías no capítulo 64. Diante disso, Isaías começa a orar, e ele ora o capítulo 64 e entra o capítulo 65 orando também. E ele disse: Senhor, nós precisamos da tua presença. Se fendesses os céus e descesse, Senhor, nós precisamos de ti. Senhor, tu és a única salvação que temos. E ele começa a clamar por avivamento, por restauração, pela presença de Deus. E aí então ele clama pela vida do Messias, ele clama para que o Senhor venha sobre eles na sua infinita misericórdia. E o versículo 4 do capítulo 64
vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Paulo usa essa expressão na 1 Coríntios 2, 9. E quem é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? É Cristo Jesus, Paulo vai dizer. É o Messias. Ele é aquele que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana aquilo que o Senhor faria, mas nos foi revelado pelo Espírito, o Senhor Jesus. Ele é o Messias, Ele é aquele que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E o profeta Isaías então orando, pedindo misericórdia a Deus, e o texto é extraordinário: sais ao encontro daqueles que com alegre justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, que literalmente do hebraico, irmão, o pano da menstruação, literalmente. Toda justiça humana é coisa repugnante, é coisa que não tem nenhum valor, é o trapo da imundície, é o pano da menstruação. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades, como um vento nos arrebata. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Como vai deter a Deus? Através do arrependimento, se voltando para Deus, porque escondeste de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Veja, Isaías está cônscio do pecado do povo e sabe do juízo de Deus, e sabe que o povo caminhando nessa direção não tem nenhuma esperança, irmão. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santas cidades tornaram-se desertos, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruína. Conter-se-ia ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades, ficarias calado e nos afligirias sobremaneira. Ele termina com uma pergunta a sua oração. Ele está falando: Senhor, nós estamos desse jeito, e como é que nós vamos ficar? E Isaías, ele tem uma percepção, ele está vendo que as cidades, que o templo, que Jerusalém estão todo destruído, e é bem um pensamento judaico que eles têm. Mas Deus está levando eles a entender, e o profeta Isaías vai entender isso agora no capítulo 65 e 66, que é o próximo vídeo que eu vou gravar para você, que Deus não está interessado nisso, irmão. Deus não está interessado nisso. Jesus, quando parou de Jerusalém, em Jerusalém, quando Jesus estava lá, na semana da sua morte, os discípulos fizeram igual a Isaías aqui: Senhor, que pedras maravilhosas, olha o templo, olha que glória, a cidade, né? Isaías está no mesmo jeito: Senhor, está tudo sendo destruído, está tudo queimado, o inimigo vai vir, Babilônia vai vir para destruir tudo. E os discípulos estão com o mesmo pensamento que Isaías. E Deus, se Ele quisesse uma cidade, meu irmão, Ele edificava uma. Se Deus quisesse um templo, Ele tinha um. Mas Jesus disse: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Jesus amaldiçoou o templo, Ele amaldiçoou a cidade de Jerusalém. Será que Deus está atrás de uma cidade? Será que Deus está atrás de um templo? A igreja brasileira pensa assim, que Deus quer um templo de Salomão, que Deus quer uma cidade. Aí as pessoas vão a Jerusalém, trazem pedrinha, água do Jordão, ar. Estão encapsulando ar lá em garrafa para trazer aqui, para abrir a garrafinha na sua casa e o ar de Jerusalém vir para cá. Meus irmãos, que absurdo. É isso que Deus quer? Será que é isso que Deus está buscando? Será que é isso que Cristo veio fazer naquela cruz? A igreja brasileira está totalmente equivocada, irmão, pensando assim. Cristãos que pensam assim estão completamente equivocados.
estão trazendo o judaísmo para dentro da igreja, talit, kippah, festas. Meu irmão, totalmente errado. Deus nos leva a uma outra visão no livro de Isaías. E essa visão está em Paulo, está em Jesus, está nos textos do Novo Testamento. E às vezes nós estamos olhando o Novo Testamento de forma errada. Isaías está vendo a destruição vindo sobre Jerusalém. E Deus está dizendo para ele, olha, eu não me importo com o templo, não é esse o meu objetivo. E Jesus diz isso para os discípulos, eu não estou preocupado com essa estrutura, porque vocês fizeram, disse Jesus a todo aquele povo, da casa do meu pai, uma caverna de ladrões. Então Deus, que antes tinha feito uso da Arca da Aliança, e ela se perdeu, Deus tinha feito uso daquela estrutura do templo, e eles transformaram aquilo numa caverna de ladrões. Deus não está preso a estruturas. Deus enviou seu Filho, não foi para morrer por uma estrutura física ou por uma cidade. Jesus veio morrer por seu povo, comprado de todas as nações, povos, tribos, línguas e raças. Deus não está preso à estrutura. Deus tem o seu povo, sua família, sua noiva, seu rebanho. A igreja está muito focada nessa questão estrutural, quando Deus está focado em pessoas, grandes estruturas, cada vez mais sofisticadas. Esse é o nosso tempo. Essa foi a visão que Isaías teve, depois mudou. Essa era a visão dos discípulos, mas Cristo mudou a visão deles. E nós vamos ver no livro de Apocalipse que não é nada disso que Deus está procurando. Na realidade, no livro de Apocalipse, lá as duas testemunhas, vai dizer que a cidade que aquelas testemunhas estão, onde o seu Senhor nasceu, o nome espiritual dela é Sodoma e Egito. Olha que trágico, irmão, na segunda vinda de Jesus. Como é que estará Jerusalém? Como Sodoma e como Egito. Lugar de trevas e destruição, as duas cidades, alvo da destruição de Deus. Esse é o nome espiritual de Jerusalém, lá no livro de Apocalipse. O que é que a igreja brasileira, o que cristãos estão pensando em ficar correndo atrás de Jerusalém e aquela coisa toda? Meus irmãos, Deus ama e tem um povo escolhido lá entre os judeus, com certeza, mas Deus não está em nada interessado na reconstrução de um templo, de nada, isso é uma besteira, isso é uma coisa da cabeça das pessoas que inventaram isso aí. Deus não está atrás de nada disso. Deus tem um povo e os judeus fazem parte desse povo, salvo unicamente pela graça em Cristo Jesus. Dos judeus serão salvos quem? Aqueles que pela graça de Deus foram pela fé em Cristo Jesus salvos pelo sangue do Cordeiro. Não há caminho paralelo, não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Nós temos o privilégio de fazer parte desse povo e de todas as nações o Senhor fará. Que esse povo venha, que a sua família venha até Ele e que você, meu irmão, zele pela sua fé, zele pelo seu compromisso com Deus e entenda que Deus tem esse povo e que vai usar a mim e a você e a todo o seu povo na face da terra para continuar reunindo a sua família de todas as nações. Que você fique firme, não na religiosidade como os discípulos estavam, mas na fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, na graça de Cristo.